pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa da Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você construir a sua casa dos seus sonhos. E o meu nome é Danilo, eu sou especialista em construções de casa residenciais com alta performance, isto é, a melhor relação custo-benefício. E ao longo desses últimos programas eu tenho passado muitas informações como você pode construir a sua casa, mesmo não tendo experiência, mesmo tendo pouco recurso. E o pessoal tem me perguntado bastante se isso é possível, né? O pessoal tem comentado que acha que é difícil. E eu vou falar para vocês que a gente tem tido muitos excelentes resultados com esse método aplicado, essa modalidade. Porque mesmo você não tendo dinheiro, quando você tem o dinheiro, que você está lá, que você faz, você precisa também saber esse passo a passo, esse, vamos chamar de GPS, que eu tenho falado tanto ao longo das lives aí, que é para você saber como você performar bem a obra. E dos ganhos que a gente costuma ter quando você faz uma obra, que ela não seja ela tão simples e tal, mas você consegue ter esse ganho, é justamente a construção de uma piscina. Né? Então o tema de hoje qual é? Piscina. Né? Eu vou falar para vocês que se você de repente, como você tiver naquela balança de equilíbrio que eu sempre falo sobre a sua capacidade financeira com o imóvel que você tem, o custo que você vai realizar, às vezes cabe uma piscina, né? Se esse é o seu sonho. Então eu vou começar o episódio de hoje, né? Primeiro agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado e falando de novo do ponto para mim que é sempre fundamental em toda a etapa da jornada, que é a clareza. Pessoal, quando a gente decide colocar uma piscina ou não no nosso projeto, é muito importante você ter a clareza do que você vai estar fazendo. Por quê? A piscina é um equipamento, né, na casa, que ela valoriza muito o imóvel, mas ela tem algumas características que a gente vai discutir aqui. O objetivo não é ser um expert piscina, é ajudar vocês a decidirem se vale a pena ou não ter uma piscina, ok? Por quê? Dentro da modalidade que existe na Caixa, onde você toma um recurso para construir no seu terreno, comprar o terreno, você pode sim incluir a piscina. E o que a gente tem observado, que às vezes você tem lá um crédito, vamos supor que você tem um crédito de 10, e você lá estimou gastar 11, aí você performou bem a obra, você baixou para 8. Esses 2 que sobrou, dá e sobra para fazer a piscina. Porque a piscina basicamente ela tem o mesmo custo por metro quadrado aí do imóvel no final. Então é como se você estivesse construindo um banheiro a mais, enfim, né? Claro, guardadas as devidas proporções de tamanho. Mas existem algumas condições para isso. Por quê? Você imagina, dependendo do terreno, como é que você vai construir a casa, depois vai construir a piscina, existem vários tipos de piscina, então é importante a gente ter lá. Por quê? Realmente valoriza o imóvel? Sim, valoriza o imóvel. Pode ver quando tem um anúncio lá, casa, tal, não sei o quê, com piscina, né? Então é o sonho, porque a gente mora num país tropical, num país onde tem bastante sol, então realmente traz uma qualidade de vida, ainda mais para você que gosta de curtir o seu lar, viver lá confortavelmente na sua casa, receber os amigos, enfim, você vai ter uma opção. Então a gente vai discutir hoje isso. Então vamos começar. E quais são os tipos de piscina? Pessoal, tem várias aqui, mas eu estou sempre agrupando de uma forma bem direta, porque o conceito é a gente só entender o processo, tá? Piscinas de alvenaria, que são aquelas que você faz a escavação na terra, faz toda a parede de concreto, impermeabiliza, depois coloca as pastilhas, o azulejo, tá certo? Essa é a piscina de alvenaria. Tem piscina de fibra, aquelas que a gente vê às vezes pronta, que a gente passa assim às vezes na estrada, na loja, vê os caminhões passando, que são aquelas piscinas que são feitas em fibra de vidro. Essas piscinas, normalmente elas são fabricadas em uma indústria, né? Elas vão no molde, tem lá a fibra de vidro, eles fazem o molde e elas são transportadas, tem também um procedimento de escavação,
para sentar, aquilo lá, e você coloca, né? E tem as piscinas de vinil, que ela tem um acabamento parecido com a piscina de alvenaria. Você faz todas as paredes de concreto e tudo mais, mas você vai, de vez de usar o acabamento cerâmico, você vai usar um vinil ali para dar o acabamento. Cada um tipo desse, ele traz vantagens e desvantagens. E é aí que você tem que analisar dentro do seu orçamento, daquilo que você vai fazer. Por quê? A piscina, ela tem algumas normas também. Então, quando você financiar com a Caixa, o que acontece? Você vai ter que colocar isso no processo. Porque não tem como você pegar e fazer uma planilha que você não contemple isso e depois vai colocar a posterior. Lembra que eu comentei em uns episódios que é o seguinte: eu posso modificar a obra? Pode. Só que isso dá um trabalho, porque a piscina tem que constar desde o projeto arquitetônico, ele tem que constar no projeto hidrossanitário, né, que é a parte hidráulica, ele tem que constar lá na aprovação da prefeitura. Então, para fazer uma modificação a posterior, é mais complicado. E com o custo ali, se você conseguir nessa relação, vamos supor de novo aquele exemplo, você tem 10 para gastar, a sua obra custa 10, aí você performa bem ela, você reduz e esse ganho dá para colocar a piscina, você coloca a piscina, não tem problema nenhum. E é o que eu quero ressaltar sempre, é que você tenha essa clareza antes de começar a obra. Nesse processo, o cronograma físico-financeiro, você tem uma lista de todos os materiais que vão na obra. Todos. Desde um cotovelo, o arame recozido. Então você sabe o custo da obra. É muito difícil fugir desse custo, né? Porque você lá está tudo dimensionado. Se tiver alguma coisa fora, existe uma explicação técnica e lógica para aquilo. Então é muito importante vocês terem essa visão. E por isso que o tamanho da piscina ele vai diretamente nessa fase inicial, que é a fase inicial de projeto arquitetônico, né? A piscina, normalmente, a gente fala sobre largura, comprimento e profundidade. Essas são as 3 medidas principais aí da piscina. Na piscina de alvenaria, a gente tem algumas vantagens, né? Por exemplo, a flexibilização de você escolher o modelo. Então tem aquelas piscinas que são curvas, aquelas piscinas com borda infinita, tá certo? Aquelas piscinas que tem um formato diferente, enfim, piscinas que tem cascata, tem tantas variações, mas basicamente você tem aqui. Quando você multiplica essas 3 medidas, você tem o volume em metro cúbico, né? Isso é importante, claro, que nem que o fundo não seja reto, vou ter uma maneira de calcular, você pega uma linha média e tal, mas eu não estou entrando nesse detalhe básico. Porque isso vai lhe trazer também uma ideia, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de quanto custa manter uma piscina, né? Que também é um custo que você tem que fazer para caber dentro do seu orçamento e na clareza daquilo que você vai aproveitar. Então a profundidade, a largura e o comprimento, elas são em função do modelo que você vai fazer. Quando você pega uma piscina de fibra, normalmente ela já vem com o modelo pronto. Então você tem que adaptar aquele modelo, né, ir lá, escolher o modelo e tal, e fazer. Tem alguns que fazem, até fazem sob encomenda, mas aí às vezes fica caro, tem que fazer um molde especial, e às vezes você perde um pouco da competitividade de preço. Tá certo? Embora na Caixa a gente tenha utilizado muito esse modelo de alvenaria quando utiliza a piscina. Então a profundidade, lembrando que a gente está falando em uso residencial, nós não estamos falando de clube, de condomínio, de apartamentos, não, nós estamos falando de uma piscina para a sua casa, que vai custar pouco e que, se tiver dentro daquilo que é o seu desejo, o seu sonho, de estar lá, de curtir uma piscina, tá tudo bem, tá bom? Então a profundidade média, ela gira em torno de 1,30, 1,40. Ah, mas eu posso, isso para adulto, né? Na parte para adulto. Ah, eu posso mudar? Pode, né? Mas você tem que ter essa relação. Por quê? 1,30, 1,40 dá para você dar um mergulho, dá para você nadar, então é uma profundidade relativamente muito usual. Quando é para a parte de criança, ele é entre 40 e 50 centímetros. Normalmente, uma das ideias que se usa muito é fazer a prainha, né?
tá certo? Prainha que é uma parte da piscina que você tem, que ela é mais rasa, depois você tem a parte profunda. Também tem uma outra opção que também é utilizada para você assim, olha, eu tenho os filhos que estão crescendo, tal, logo não vou precisar. Você pode utilizar uma espécie de um estrado plástico. O que é esse estrado? É basicamente um estrado que ele fica na piscina. Quem tem filho, leva em escola de natação, costuma ver muito lá, né? Que eles colocam aquele estrado lá para as crianças menores poderem lá fazer. Isso também é removível, também é uma opção, né? Só que dá um trabalho, você tem que tirar, colocar, tirar para limpar, enfim. Mas a prainha é o mais utilizado, né? Que também serve às vezes para pessoas mais velhas, às vezes o vovô, a vovó sentar com a criança lá, ficar brincando, então é bem legal. Então, quando você faz esse cálculo de largura vezes comprimento, você tem a área superficial da piscina. E aí, você tem que entender que não é só a área, você tem que saber se no seu terreno, lá no projeto, quando você conversar com o arquiteto, com o engenheiro, enfim, com quem for fazer o seu projeto arquitetônico, o entorno da piscina, porque ela precisa ter um espaço, né? Lembrando que ela tem paredes de sustentação, ela tem que aguentar a pressão da terra que está em volta, tá certo? Quando ela estiver vazia, você tem lá a água e tudo mais, você tem que estar sempre com cuidado para não ter problema de vazamento, infiltração. Então uma piscina bem feita não dá problema, né? É só você fazer as manutenções, principalmente nos rejuntes, né? Quando você faz com pastilha e tal, você colocar lá, fazer uma manutenção a um determinado tempo de uso, né? Então assim, você não tem problema nenhum, tá bom? Então, se você tem, então eu peguei um exemplo aqui, uma piscina de 6x3, ela tem 18 metros quadrados. No mínimo, mas no mínimo, você tem que ter o dobro de área no entorno ali para você poder fazer a piscina. Para quê? Para que você tenha área em volta para circular. Então, se você tiver uma área de 36 metros quadrados, você pode pôr uma piscina de 18. Isso te ajuda a dar clareza no tamanho e conversar, porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, eu quero uma piscina, eu quero colocar no meu projeto uma piscina, agora que eu consegui economizar com todo o processo, a metodologia e tal, né? E realmente o melhor momento, se o seu sonho, né? Se o teu caminho, você quer fazer uma piscina, é o melhor momento de fazer quando você constrói a sua casa. Porque imagina se você imagina que você está fazendo sobrado, tem só um corredor lateral ali e tal. Você imagina depois fazendo escavação, aí tem que ser escavação manual, porque não vai entrar a máquina, quebrando, fazendo tudo. Pessoal, vai sair mais caro, eu te garanto, fazer depois do que fazer quando você está construindo a casa, tá bom? Então aí você sabe, já deu para ter uma ideia, os tipos de piscina, o tamanho, a profundidade, a área que você precisa ter. Então, e a piscina também não é só a obra, né? Ela tem os equipamentos. Mas Danilo, eu posso financiar os equipamentos? Pode, eles podem estar inclusos porque eles estão inclusos nos equipamentos da piscina, tá? Então você pode fazer tudo isso financiado e pagar, né? Então isso assim é uma coisa boa também que ele já está embutido. Eu garanto que o acréscimo que você tem na parcela talvez da sua linha de financiamento da sua casa é muito menor que você gastasse numa mensalidade de um clube, e você tem lá à disposição na hora que você quiser, tá bom? Então alguns equipamentos básicos você pode colocar e incluir: aquecedor. Pessoal, olha, tem muita gente que coloca e tem gente que não coloca. Qual que é a vantagem grande do aquecedor? A água, ela durante a noite ela vai perdendo calor e tal, e às vezes você quer aproveitar. Então imagina agora, por exemplo, nós estamos aqui na véspera de um feriado prolongado, a temperatura não estava tão alta, mas se a água estiver aquecida, dá para aproveitar muito a piscina. Você eleva muito o tempo de utilização da piscina durante o ano. Então o aquecedor é sim um equipamento importante, tá bom? Outro equipamento importante é a capa térmica, né? A capa térmica, então quando comprar o equipamento, já compra a capa, porque ela tem uma função de reter a troca de calor entre a superfície da água, né, com o meio externo. Então mesmo que à noite caia a temperatura, a capa ajuda a manter a piscina aquecida. Isso te dá
uma economia muito grande de energia, seja qual ela, a gente vai falar do como você pode aquecer, né? Mas seja qual você utilizar, ela te dá um ganho muito grande. Eu já tive experiências aí com capa e sem capa. Olha, pessoal, eu gastava quase que o dobro de energia elétrica, né? Assim, custo de energia por não ter a capa. Quando eu colocou a capa, caiu o consumo pela metade. Por isso que eu fiz questão de colocar a importância da capa. Outra coisa é a casa de máquina. Então, para quem não conhece muito e tal, toda piscina ela tem uma casa de máquina. Pode ser embutida, pode ser de alvenaria, mas ela tem que ser arejada, ela tem que ser limpa. Por quê? Porque lá dentro ela vai ter uma bomba, né, de circulação que tem uma dupla função junto com um filtro de já filtrar aquela água. Então essa casa de máquina é bom você estar bem dimensionado. Eu sugiro, né, quando conversar com o projetista, tentar uma que você tenha o acesso fácil. Porque às vezes tem algumas casas que a pessoa tem que abrir uma tampa, tá certo? Descer uma escada, tipo aquelas escadas marinheiro para ir lá, isso dá muito trabalho. Então se você faz uma escada de acesso, tá tranquilo. Às vezes o terreno tem uma declividade que facilita você para fazer isso, né? E eu acho muito legal quando você pega um projeto que você integra hoje, por exemplo, a cozinha, vem para o espaço gourmet e já está interligado na piscina. Então fica um espaço único. Então isso traz o quê? Qualidade de vida, né? Então se você está buscando a piscina para ter qualidade de vida, sabe que cabe dentro agora do seu orçamento, né? Outra situação, tem alguns equipamentos, né, que são peneira, esfregador, aspirador, né, gerador de ozônio, cloro. O gerador de ozônio dá até para incluir, tá? Esses equipamentos aqui é bom a gente, às vezes não dá para a gente incluir no financiamento, mas são equipamentos baratos, tá? Não é nada que afeta não. Mas a escada, pessoal, piscina eu recomendo para todo mundo ter escada, né? Porque às vezes você vai sair da água, tem uma pessoa lá, facilita muito a escada. Não é um equipamento caro e você pode incluir no custo da sua obra. Corrimão é quando você tem alguma coisa, alguma parte que de repente você precisa ter um acesso, enfim, alguma coisa que você precisa para ajudar a pessoa a subir, enfim, aí tem lá. Cerca de proteção. Dá para incluir? Dá. Durante quem tem criança, eu tenho medo de piscina e tal. Olha pessoal, eu morei numa casa, quando eu comprei, né, eu tinha 3 filhos, tenho, né, 3 filhos, mas tinha 3 filhos pequenos na época, e todos, aí a gente tinha uma piscina. E nós fizemos isso aqui, tinha muita preocupação, né, porque eles estavam naquela idade de 3, 4, 5 anos, estava lá na casa, era uma piscina pequena, mas mesmo assim, era uma piscina de fibra, né? Mas mesmo assim era complicado. O que nós fizemos? Colocamos uma cerca de proteção. Eu tive 0 de problema, a gente estava muito mais. Existem umas travas que elas são muito legais, que é meio que quase criança tem dificuldade de abrir, né? Então você pode colocar isso também. E tem alguns outros equipamentos, como o dreno do fundo, isso é um equipamento que vai com a piscina, né? Para você drenar, enfim, para manter a piscina limpa. E iluminação. Pessoal assim, como iluminação, né? Iluminação. Você tem lâmpadas de LED especiais que vão lá, que podem estar inclusos no seu custo de obra, que permite você usar a piscina à noite. Às vezes a gente vê num casamento, né? Às vezes tem uma piscina que está iluminada. Pessoal, aquilo lá não é caro, né? Pode parecer caro, dá um upgrade tão grande na piscina, que eu acho que vale a pena investir sim numa iluminação, tá bom? Ela tem de cores e tal, você pode fazer. E permite também você usar a piscina à noite. Então, para aqueles que gostam de usar a piscina à noite e tal, é legal porque você pode utilizar ela à noite, tá? Bom, agora vem uma parte que eu considero super importante quando você escolher ou não ter a piscina, que é a manutenção. Porque às vezes a gente pensa só no custo inicial, mas saber que a piscina ela acarreta uma manutenção adicional. O que é essa manutenção? É basicamente a manutenção física, que é a parte de limpeza mesmo dela, né? Escovar a piscina, aspirar, passar a peneira para tirar as folhas, mosquito morto, lá, o que tiver lá na piscina, você vai ter que utilizar. Então você tem que gastar com esses equipamentos, por isso que eu falei que é pouco. Isso aqui, hoje, sei lá,
daria aí uns R$ 250, não é nada assim, muito significativo, tá certo? E você tem que ter, ou você vai limpar, ou tem que ter um limpador. Quando você utiliza a capa da piscina, além de proteger, a capa ajuda muito a manter a limpeza da piscina. Então a capa é um equipamento muito importante. Então eu aconselho todo mundo sempre nunca esquecer, olha a capa é legal, tá? A outra parte é a parte química, aonde você vai fazer o quê? Cuidar da qualidade da água. Eu lembro uma vez que a gente estava entregando uma obra, a gente foi fazer lá e estava chegando um caminhão de água para encher a piscina. Na hora que ele começou a descarregar a água lá, eles, primeiro, não compraram água potável, né? Mas a água não estava assim tão ruim, né? Mas não era água potável. Então, quando for encher uma piscina, por favor, coloque água potável, né? Segundo, a água quando entra lá, mais que ela seja de boa qualidade, ela precisa sofrer um tratamento. Então foi uma decepção tão grande lá, né? Eu falei, pessoal, calma que é só tratar a água. Porque aquela água que a gente vê cristalina, lá se tem lá os azulejos azuis, lá o revestimento, parece azul e tal, ela vem porque a água ela tem que ser tratada. E esse é o tratamento químico dela. Então quando você coloca a primeira vez, ele vem às vezes com pH que está na rede, da onde foi coletada a água, talvez ela precise passar por algum processo, então ela não fica necessariamente cristalina, tá? Então o cristalino vem desse tratamento. Então basicamente é usado o cloro, né? O equipamento de ozônio, para não entrar lá, mas basicamente usado o cloro para fazer a limpeza da água. Você tem que controlar muito o pH. pH, para quem não sabe, é muito importante para uma piscina. Tá certo? Porque o pH tem que estar equilibrado, então você tem um medidorzinho de pH, que é um estojinho, que você vai lá, pega, coloca uma gotinha, você sabe a quantidade de cloro e a quantidade, o valor do pH, e você vai ajustando. Então você tem produtos químicos que elevam ou reduzem o pH de uma piscina, tá? Mas o pH é muito importante para estabilizar a piscina, e inclusive economiza muito cloro, tá? Economiza muito cloro. Se vocês entrarem no site dessas grandes empresas que fabricam produtos para piscina, lá eles têm uns manuais muito bacanas que explicam como fazer. Eu cheguei a reduzir bastante o uso de material, né? Quando fez manutenção na piscina do prédio, lá só utilizando técnicas que a gente aprendeu com os fabricantes, tá bom? E também você vai ter coisas para limpar a borda da piscina, enfim, você tem outros clarificantes, decantador, enfim, tem outros produtos químicos que isso vai dar. Quanto que gasta por mês, pessoal? Isso aí é muito relativo. Você tem que saber o tamanho da piscina, a qualidade da água, o nível de utilização. Mas só para vocês terem um parâmetro, né? Eu gosto sempre de dar um parâmetro aqui para vocês, ter uma ideia. Piscinas que não são muito grandes, talvez você gaste uns R$ 40 por mês. Se é um pouco maior, ou tem muita gente, muita coisa, pode chegar a R$ 120 por mês. Então tem que tomar bastante cuidado, porque se você controlar, fizer o controle certinho, você diminui muito o custo com esses produtos químicos, tá bom? Então aí você pode pensar que talvez vai custar lá 40, 50, 60 reais por mês em produtos para você limpar a piscina, tá? Esse é o custo lá, esse não cobre no financiamento, tá bom? Por que é uma decisão importante você escolher a piscina? Não só por ela te levar ao seu objetivo, se você quer ter qualidade de vida, se você quer aproveitar mais a família e tudo mais, mas você tem que definir antes, porque você tem que escolher o local. O local, ele é muito importante porque ele depende, por exemplo, da incidência do sol, o espaçamento que está, por exemplo, de vizinhos, se você tem algum muro de arrimo que teve alguma fundação ali. Então tem que tomar bastante cuidado. Como é que decide isso? Aí você tem que estar com o profissional. Não tem jeito. O profissional responsável da sua obra, você vai ter que sentar com ele para fazer, para você tomar essa decisão. Então quer dizer que eu preciso... vai precisar tomar a decisão antes de assinar fechar o contrato de financiamento e definir as etapas da obra, tá bom?
E aí, o que acontece? Por que ele é importante? Porque além de ter toda essa característica, você decidir o momento certo que você vai começar a construir ou não a sua piscina, ele vai trazer uma valorização no imóvel. E isso eu garanto para vocês. O que vocês gastarem, talvez no custo da piscina, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai acrescentar no mínimo o dobro do que você gastou. Se você gastou 10 na piscina, a sua casa ela tem um ganho de 20, tá certo? Então é muito significativo, a piscina ajuda a valorizar muito a casa. Ela é um grande atrativo. Inclusive na hora que a gente faz a avaliação do imóvel, tem lá se tem piscina, porque leva o padrão. Isso ajuda muito até para você conseguir um valor melhor. Lembra que eu falei que uma das grandes vantagens que você tem em construir sua casa é que você ganha uma valorização patrimonial. Pessoal, então é um negócio que eu estou falando que normalmente dá o dobro, então é 100%. Pô, cada R$1 investido, você vai colher 2 lá na frente, tá certo? Fora que durante o período todo que você tiver piscina, você está utilizando, né? Então é uma coisa boa. E aí também vem muito em função daquilo que é qualidade de vida. Eu fico muito contente quando a gente atende aqui os clientes, né, no 1 a 1 e tal, que dá essas orientações, que eles conseguem performar tão bem, que normalmente sobra dinheiro para fazer a piscina, que às vezes é o sonho de muita gente, tá? E para finalizar, eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre os aquecimentos, né? A procedência da água eu acabei comentando, que é muito importante você fazer. Compra uma água potável, tá certo? Se souber o pH dela, tiver em torno de 7, alguma coisa é importante, tá? Mas o aquecimento da piscina, você tem basicamente alguns tipos de aquecimento. O solar, né? São placas, né? Essas placas solares que fazem o aquecimento da água, que é super legal. Você já faz para sua casa e já faz para a piscina. O pessoal estava vendo uma pesquisa aí, eu não sei exatamente o ano dela, se é 2016 ou 2018, mas mais de 64% das placas solares estavam destinadas a aquecimento de piscina. Até eu fiquei surpreso, né, pela quantidade, mas é muito legal. Por quê? Você já pode utilizar para aquecer a sua água, tá certo? Da sua caixa d'água para esquentar os chuveiros. Isso você economiza energia e também é uma casa mais sustentável, tá bom? O elétrico, que ele é mais caro e você gasta com energia. O sistema elétrico, ele tem uma questão muito importante, porque a energia, para quem todo mundo aqui já viveu aí, quando ela estiver em bandeira vermelha, você não vai poder ligar isso aí não, porque a sua conta vai triplicar, quintuplicar. Então é um que eu não recomendo muito, mas também cabe a cada um, né, pensar o que é melhor. Existe a gás, que você faz o aquecimento a gás. Ele também, além de ser caro, ele também não é sustentável, né? Não é ecológico, enfim, não é uma coisa que está caindo um pouco em desuso, tá certo? E o trocador de calor, que é o mais utilizado, que nada mais é que uma bomba de calor. Ele tem uma variação aí entre consumo de energia, ele é o mais utilizado e também ele é sustentável. Então, assim, é um que utiliza bastante. Ele também não é tão caro quanto os outros, né? Porque aqui o solar você gasta muito no início, mas eu volto a dizer, se fizer a conta, procura lá os fabricantes, eles vão te falar, porque vale muito a pena para que você tenha um ganho ao longo do tempo, tá bom? E os acessórios, eu falei muito da capa térmica, né? Que ajuda a manter a temperatura e ajuda na limpeza, tá certo? E que ela pode ser inclusa no seu financiamento. Como assim? Não tem problema nenhum você colocar no financiamento, porque na planilha, na hora de escrever o material, o que vai ser lá? É mais quantidade de azulejo, é mais quantidade de aço, é mais quantidade de concreto, tá certo? É mais mão de obra, né? Enfim, são mais equipamentos, mas ela acaba sendo um custo que está lá e está diluído. Então a minha opinião sincera é o seguinte: se para você faz sentido ter uma piscina, se você está naquele ponto de equilíbrio, né, entre o que eu consigo financiar e o que vai custar a minha obra, performando bem ela,
e eu falo para você assim que pode valer muito a pena fazer a piscina. Então minha sugestão é, se faz sentido para você, você consegue utilizar agora, né, nesse momento, vai. Porque eu não tenho dúvida, isso você consegue ter o retorno posteriormente. Já que é permitido fazer dentro da modalidade, então por que não fazer? Tá bom? Então é isso que eu queria falar um pouquinho sobre piscina. Eu dei um conceito aí básico do que são as piscinas, como a gente pode utilizar, os espaços e tudo mais. É mais para vocês terem uma ideia de na hora de pensar no seu sonho, pensar lá nos seus objetivos, lá curtindo a família, vale a pena. Então fica aqui a minha dica para vocês que puderem, né, tem condições, se quiserem fazer parte do objetivo, inclui lá que vale a pena que você tenha um passo maior. E eu queria agradecer vocês por mais uma live, né? A gente vai editar e depois vai ter lá o canal nosso do Telegram, né, que a gente está se preparando agora, já está praticamente tudo pronto, onde vai ter um link lá para você se inscrever e toda semana eu vou passar sacadas de como você economizar numa obra, tá bom? Fico muito contente de vocês se inscreverem lá, te espero lá. E quem tiver alguma dúvida, o pessoal me perguntou muito, né, sobre alguns assuntos, então eu vou deixar já aqui que a gente está montando uns assuntos que é basicamente sobre segurança, né, segurança na obra e segurança jurídica, a corresponsabilidade solidária que eu citei numa das lives, o pessoal me perguntou lá no direct o que era, tal, né? De você tem essa corresponsabilidade, a parte de seguros, né? Como você faz seguros, pessoal, olha, essa de seguros é um show, vai ser um show a aula, eu acho que vocês vão ganhar como hoje já tem seguro, né? Meu filho trabalha em São Paulo, tal, ele contrata um seguro que ele usa quase que por hora ou por dia. Então ele tem uma cota lá e ele vai usando. Então quando ele sai em algum lugar que ele sabe que é perigoso, um horário que ele transita, ele pode utilizar. Esses seguros também te ajudam muito nesse período de construção, tá? E te dão uma tranquilidade que você vai dormir no travesseiro de forma bem tranquila. E também vamos falar sobre contabilidade, ok? Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje. Abraço. Segue a gente lá nas redes sociais aí, tá bom? Tchau.